Meus queridos irmãos, hoje eu amanheci com um dia bem mais triste, porque a minha irmã me passou uma notícia que um amigo nosso de infância, um amigo que cresceu junto com a gente na igreja, que um músico cantava na igreja, uma pessoa que fez parte da nossa infância, da nossa juventude, ela tirou a própria vida quando foi ontem à noite. Ela me mandou uma mensagem ontem meia-noite, mas eu já estava dormindo e não vi. E hoje cedo, ela falando comigo, ela disse que realmente ele tirou a própria vida, que inclusive postou nas redes sociais lá antes de tirar a vida que lutou muito e que eram para as pessoas lembrarem dele com um sorriso. Infelizmente, isso acontece. E eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, falando sobre justamente o assunto que eu tratei ontem, que é medo, as questões psicológicas, as questões da saúde mental. Como a gente tem que lutar contra isso para que a gente venha vencer. Para quem não me conhece, meu nome é Denis Gonçalves, aqui do Café com Cristo. Todos os dias eu venho aqui e trago uma palavra de Deus para você e uma palavra de Deus para mim também. E hoje eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 11, versículo 2, que diz o seguinte: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É o Espírito Santo que repousa sobre as nossas vidas, né? E falando sobre traumas mentais, de problemas de saúde psicológica, ontem eu falei sobre isso. Todos nós passamos por momentos difíceis, né? Todos nós passamos por momentos difíceis, já contei aqui falando sobre isso, que eu tive pânico noturno, uma série de coisas. E também ontem eu comentei aqui no vídeo com vocês que depois que eu fiz a cirurgia, que retirei o rim direito por conta de um CA, eu desenvolvi um trauma daquela máquina besta da tomografia, uma máquina besta, inerte, barulhenta, mas que não faz mal a ninguém. Não tenho medo de um cachorro bravo, um boi bravo, pular de penhasco, de árvore, de pular em alto mar. Não tenho medo de nada praticamente. Mas a minha mente me paralisou com a questão daquela máquina de tomografia. E por 2 vezes eu surtei. Uma vez passei tão mal que o pessoal da tomografia ficou em outra sala. Eu gritava para eles: olha, eu tô passando mal, não tô passando bem. Olha, eu tô passando mal, não tô passando bem. E eles não me escutavam. Ou seja, eu dei um salto da máquina e saí andando, passando mal. Aí correram todo mundo, aquela coisa, foram até onde eu tava, o que foi? Eu gritei para vocês que eu tava passando mal, que eu não tô bem. Minha pressão subiu, meu rosto envermelhou de calor, aquela coisa. Então, infelizmente, a nossa mente, o nosso psicológico, ele pode ser abalado. E ninguém de nós, nem eu, nem você, a gente está livre dos nossos problemas do psicológico, nossos problemas da mente. E a gente tem que lutar contra isso. De alguma forma a gente tem que lutar, ou procurando um psicólogo, algum profissional da saúde, e primeiramente se aproximar de Deus. E esse versículo aqui me mostra sobre o Espírito Santo que ele repousa sobre nós, né? Que ele nos dá inteligência, espírito de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento, de temor ao Senhor. E hoje eu fui fazer ali a tomografia, mas ontem eu já vinha trabalhando o meu psicológico, né? Já vinha trabalhando o meu psicológico para que eu não ficasse descontrolado, que não passasse mal novamente ali para fazer aquela tomografia. Aí eu me preparei, falei, eu quero ficar confortável, vou vencer isso, levei um travesseirinho para não ficar numa situação confortável com a cabeça para cima. A Jaqueline entrou comigo ali, das outras vezes ela teve que entrar, hoje ela já entrou comigo, conversou comigo e foi tudo bem. E
Para quem não conhece, a máquina de tomografia é isso aqui, ó. Hoje de manhã eu fui lá e enfrentei essa bichinha aí, essa máquina de tomografia barulhenta que entra ali. E o grande problema é o contraste, né? Que me deixou com um trauma é o contraste, que quando aplica ele, a sensação, pelo menos em mim, é muito ruim. Amarga a boca, esquenta o rosto, o corpo esquenta todo o corpo, as partes íntimas, é terrível. E acaba que depois que eu fiz a cirurgia, eu desenvolvi um trauma disso aí, porque a própria cirurgia eu fiz, acredito que a anestesia me deu um efeito contrário, que eu fiquei com pânico, né, de não dormir. Eu fiquei sem dormir praticamente 30 dias. E o que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? Que a gente precisa lutar e pedir o Espírito Santo para nos orientar, nos dar sabedoria. E quanto mais a gente procura a Deus, mais a gente ora, mais a gente mentaliza, mais a gente tenta lutar contra os nossos traumas e pedindo a Deus, mais Ele nos dá discernimento. Primeiramente, eu tenho uma esposa do meu lado, que me dá todo apoio, que está do meu lado, que ora comigo, que me fortalece espiritualmente, mas também tem a minha parte que eu busco a Deus. Então a gente precisa da gente fortalecer a nossa parte mental, o nosso psicológico, porque eu acredito que a parte psicológica, as doenças mentais, elas andam alinhadas com o espiritual, né? Eu preciso fortalecer a minha mente, buscando lutar contra isso, ou buscar um profissional para me ajudar, mas eu preciso também fortalecer o meu espiritual. Eu acredito que as duas partes, elas andam juntas, a espiritual e a saúde mental andam juntas. E a opressão maligna, aquilo que vem do inimigo também, ela atua ali junto com a doença, ela atua também. Então, é muito bom que você tenha o discernimento disso, não fique somente no natural, né, que é o tratamento com o médico que deu o entendimento, mas também procure buscar o espiritual para que Deus te ajude a você vencer essas barreiras. Então é muito bom você associar as duas coisas. E graças a Deus eu postei para vocês hoje. Hoje, quando eu fiz lá a tomografia, eu olhei para a máquina e falei, minha amiga, você não me domina mais. Então eu venci. Então muitas vezes a gente tem que enfrentar esses bloqueios, procurar ajuda, igual eu falei para a Jaqueline, eu gosto muito de ir ali pescar. E naqueles momentos ali que às vezes eu estou pescando sozinho, o meu momento sozinho, eu e Deus, eu falo muito com Deus e falo com Ele, olha, estou com um problema nessa situação, estou aqui na sua presença para te pedir que o Senhor me ajude a vencer esses obstáculos, porque a pior prisão é a prisão da mente, é a prisão que nos deixa inertes, paralisados por conta de um mental, por conta de bloqueios mentais. A gente tem que ir vencendo os bloqueios. Eu já venci muitos bloqueios e quando eu me deparo com alguma coisa que me bloqueou, eu vou procurar uma forma que eu vença aquilo. Então, tem várias formas da gente buscar. Uma é buscando apoio profissional, se cercando de pessoas que te amam. Também é muito bom, igual a Jaqueline me dá muita força, muita né, vontade de vencer. E é isso. É muito bom isso aí, a gente tá buscando o apoio de pessoas que amam a gente. E quando a gente fala do Espírito Santo aqui, o versículo falando da gente estar próximo do Espírito Santo, que nos dá sabedoria, nos dá inteligência, isso nos abre, como eu disse que a gente perdeu o nosso amigo, minha irmã, a gente perdeu o nosso amigo, é uma pessoa que teve uma caminhada com Deus, era músico, cantava na igreja, uma pessoa que tinha uma vida bem, olhando muitas vezes a minha vida e a vida dele, fala, não, um cara que teve uma vida estável, um cara que nunca teve altos e baixos. Mas a nossa caminhada, a gente tem que lutar contra essas questões psicológicas, questões mentais, problemas da vida. E em algum momento, algumas pessoas que nunca tiveram um encontro com Cristo, que nunca andou com o Espírito Santo, vai andar com o Espírito Santo, vai aprender a ter essa sabedoria dele e vai aprender a vencer os problemas. Em algum momento também
pessoas que andaram muito tempo com o Espírito Santo, por não estar mais praticando ou não estar entendendo mais a voz do Espírito Santo, acaba perdendo esse ensinamento, essa sabedoria do Espírito Santo. Então, infelizmente, pode acontecer com qualquer um, ou comigo, ou com você. E é muito comum as pessoas falarem assim para mim: Denis, mas esse negócio de converter, então quer dizer que o cara aprontou, o cara era um cara difícil, que fez tantas coisas erradas, ele se converteu e o Espírito Santo passa a andar com ele, ele vai se tornar uma nova criatura, não vai ter mais problema nenhum. Não, é isso mesmo. Quando você tem um encontro real com Deus, que ele vem no seu coração, muda a sua história, muda os seus pensamentos, muda o seu comportamento, e você passa a andar com Jesus Cristo, passa a andar com o Espírito Santo, vai ser tudo mudado mesmo. E a mesma coisa acontece com aquele que anda com o Espírito Santo, anda com Deus, anda com todos, com Deus, Espírito Santo, Jesus ali, todos, e vai chegar um tempo também que se ele se esfriar, que se ele parar, vai dar problema. Ele vai se afastar, o Espírito Santo não vai estar mais agindo na vida da pessoa. Então a gente tem que estar atento, a gente está buscando a Deus para que o amor não se esfrie, que a gente não desista, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações. Eu estou todos os dias aqui batendo esse papo com você e falando da importância do Espírito Santo sobre as nossas vidas, falando da importância de se alimentar da palavra de Deus, de se cercar de pessoas que querem ver você crescer. Isso é muito importante. Então, eu me cerco de pessoas que querem o meu bem. E eu também, hoje eu aprendi a querer o bem das pessoas. Eu olho para as pessoas de uma forma diferente porque eu tenho a convicção e a certeza que o Espírito Santo habita em mim. Deus abençoe sua vida.